Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Antes mesmo que eu entrasse, vocês já entraram. Eu vejo aí. Louvado seja o nome do Senhor. Entrem. Pode entrar. A dona Aurora Pedro, Jacob, Anabela da Silva. Irmãos, saudações, amados, ligados a este canal. Irmão Jacob, ok. A Esther Mota Ramos, glória a Jesus. Irmã Esther, aleluia. Sim. Mota Ramos, Marcos Fernandes. Marcos, ok, irmão Marcos. Deus te abençoe. Bem-vindos ao chat, direito. Lembre-se de proteger. Glória a Jesus Cristo. Essa é a mensagem daqui da YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Pode avançar. Sim. Augusto Batista. Andreia. Wildima Carlos. Ao Carvalho. Sim. Aurora. Lucrécia Contreras. Oh, Renato vai receber um prêmio, Lucrécia. Não da YouTube, mas do Senhor Jesus. Por causa dessa assiduidade e prontidão para ouvir a palavra do Senhor. Como Jesus falou a Marta: Marta, tua irmã escolheu a boa parte que ninguém vai lhe tirar. Sim, ouvir a palavra do Senhor como a Maria ouvia. Mariana Conceição, Anabela, glória a Jesus, Jô, Marcos Soares, Diogo, Marigal, é muita gente. Adilson, Isabel Lima, Ana Jamba, Rosa Lola, Alexandre Souza, Marcos Fernandes, Albertina Alda, mas quem? Adriana, Conceição Gama, Mário Marcos, vamos já dar likes, ok? É mesmo assim, Mário, Marito, glória a Jesus. A Armênia Gomes, Renata, Rosa, Teresa, Saduca, Esther, glória a Jesus. Esther é irmã da Manuela. Dominique, Lemos, Caramelo, Dionísia e muita gente. O mundo está a estremecer. Quem não vai profetizar? Aleluia. Como não vai haver alguém que profetiza se o Senhor Jeová está a falar? E como o mundo não vai tremer se o leão está a rugir? Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Sim, Isabel Gomes, Xissola, Deus, boa noite, sim. Manuel Mendes, Madalena Bernardo, pregando de Cristo, Esther, e muita gente. Vando Pereira, Leide, Nair Rosa, Ana Jamba, João Suami, Rodrigues Santos, Contreras, Lucrécia, aleluia, Arnaldo Costa, Diotério Lima, Maria José Lopes, Adilson Maria, Conceição Gama, Edi Massala, Maria José Lopes da Silva, glória a Jesus. Aí está o Marcos Soares, a Maria de Nazaré Queiroz, Lucrécia Contreras, o Idima Carvalho. Sim, o Idima Carvalho. Estou sempre a ver esse nome aqui. O Idima Carvalho. É muito famoso. Mateus Miguel Tyson. É o Mike Tyson, que é a Amélia Cetinha, ok. Esther, Mota, Maria de Nazaré, Domingas. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, vamos ao que... Vai entrando. Eu não vou ler o teu nome, mas Jesus vai ler o teu nome. Não somente Jesus vai ler o teu nome, vai ler os teus pensamentos. Não somente vai ler os teus pensamentos, mas vai te encher daquela paz que Ele prometeu e deixou na terra. Enquanto eu vou pregando a paz de Jesus Cristo, vai, aleluia, enchendo os vossos corações. Sim, aquela paz que excede todo o entendimento, a paz que custou muito caro ao nosso Senhor Jesus Cristo, como Isaías, quando viu a sua glória e se referiu àqueles dias, disse, aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É essa paz que você vai sentir agora, ó, Quineto e todos vocês que estão entrando. Sim, todos vocês. Ouviu Conceição Gama? Ouviu Marlena? Ouviu Cleusa? Ouviu Madalena? Ouviu Glória de Joaquim?
Maria, Casimiro, ouviu? Glória a Deus. Mário Marcos, sim. Glória a Jesus. Verônica, ouviste? Kelvio, aleluia. Sim. Maria Olinda, que neto. Arnaldo Coça, sim. Ouvistes? A paz de Cristo esteja convosco. Eu trago hoje daquelas matérias polêmicas. Não polêmicas no reino de Deus, no reino das trevas. Porque o reino das trevas não gosta de ouvir a verdade. Os filhos desse mundo não gostam de ouvir a verdade. Sim, Jesus disse isso. Vocês não querem vir na luz por causa das vossas obras. As vossas obras são más, por isso vocês não querem vir para a luz, porque senão a luz vai revelar as vossas obras. E vocês fogem para as trevas para se esconder. E Paulo voltou a falar isso. Os que se embebedam da noite. E ele disse, vós não sois da noite, não sois das trevas, mas sois da luz, sois filhos do dia. Aleluia. Jesus disse, glória a Deus, resplandeça a vossa luz para que no mal que vos falam os vossos inimigos possam ver as boas obras e depois possam glorificar o vosso Pai que está no céu. E a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas. Veio para os que eram os céus e os céus não o receberam porque amaram mais as trevas e assim fugiram para as trevas. Mas a luz continua a brilhar no mundo para aquele que crer na luz. Jesus disse quando já se preparava para ir, olha, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vocês também sejam a luz. O homem só vai se tornar luz se ele crê na luz. E só tem uma luz, o sol da justiça, Jesus Cristo, o maior astro, sol da justiça. Aleluia, o maior homem que já apareceu na terra, mas também é Deus. Mas sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Tinha se aniquilado a si mesmo, tornando-se igual aos homens, ou semelhante aos homens. E até abaixou a dimensão dos homens. E ele disse, eu não sou homem, eu sou uma minhoca, eu sou um bichinho, eu sou um verme. É esse Jesus Cristo que é a luz do mundo. E o mundo não quer vir para ele. E assim continuarão no mundo. E o mundo está em trevas, está na escuridão. Somente os filhos de Deus estão a brilhar. Aleluia. Mas o diabo se levanta todos os dias para tentar apagar as lâmpadas. Mas eu tenho a certeza em nome de Jesus Cristo, você não vai apagar as candeias que estão acesas. Quanto mais você os atacar, mais eles vão brilhar. Oh, glória a Jesus Cristo. Eu trago uma mensagem polêmica. Já falei polêmica para o mundo, porque eles amam o mundo. Mas aqueles que amam a Deus, isso é um alívio. É verdade, é vida, é justiça. Parabéns. E eles dizem, vindem, aleluia, como diziam os israelitas. Bendito é que vem em nome do Senhor. Infelizmente, aquele que vem em nome do Senhor veio até eles, mas eles não lhe reconheceram, por causa das más obras. Mas você reconheceu que Jesus Cristo é esse bendito que vem em nome do Senhor. Matéria polêmica, mensagem polêmica para esse mundo. O mundo das trevas. Glória a Jesus Cristo. Alguém me disse ontem, disse, olha, a YouTube, Facebook vão censurar as tuas mensagens, vão bloquear, porque eles não gostam que alguém fale nomes. Eles não admitem, então tenta. Eu falei que tente só aquele rapaz, eu lhe chamei rapaz, aquele dono lá do Facebook, aquele menino milionário. Ele falou, tenta só. Mas depois ele me falou, não, ele não é o dono da YouTube, ele só pertence para o WhatsApp. E eu disse que tenta só bloquear esse canal. Eu vou amaldiçoar as empresas dele. E vai ficar a falência. Aleluia. Glória a Jesus. Mensagem polêmica. Mas não é polêmica nenhuma. O tema da mensagem é o sábado e os adventistas. Os adventistas do sábado. O sábado e os adventistas. Muitos cristãos evangélicos, infelizmente, eu não devia lhes chamar até de cristãos evangélicos, estão se rendendo a essa mentira, não verdade. Pastores estão dando crédito, estão dizendo, não, eles têm razão, nós precisamos de guardar a lei. Não, nós precisamos de guardar o sábado. Eles têm razão,
Presta bem atenção. Deixa eu vou fazer incursão, aleluia, como essa religião foi fundada. Sei que não tenho tempo. A minha mensagem é de 2 horas, mas infelizmente não quero, por causa dos recursos, estamos em situação difícil, pandemia e não sei o que, crise, recessão que foi já profetizado. Então nem todos têm condições para ficar 1 hora em direto. Bom, na Europa, talvez, e nas Américas, há condições, mas aqui na África, Moçambique, Angola, são poucos. Tem angolanos, estão no ar. Então aí, eu estou a lhes ver. Possivelmente esse Mehel Lozana, esse não é angolano, não. Esse é desse brasileiro, é desse. Tem muitos angolanos também, graças a Deus. Lucrécia está na Inglaterra. Mantenha aí, você tem condições de Lucrécia. Está no país que é da promessa. Oh, Deus me revelou, Inglaterra, terra da promessa. E eu falei com Deus, Senhor, a terra da promessa é Israel. Como tu me mostras que é Inglaterra? Ok. Isso é conversa para outro dia. Presta bem atenção. Eu não estou a falar promessa para Jesus vir reino, não. Israel continua a promessa das promessas. A terra do Senhor, que mana leite e mel. Sim, onde os olhos de Deus estão noite e dia. Para você não dizer, olha, o homem disse que já não é Israel, é Inglaterra. Não estou a falar isso. É uma promessa que está lá. Uma promessa específica para essa dispensação. Vamos lá. Presta bem atenção. Eu vou fazer incursão a respeito do Adventismo. White, ou então Lena White, foi evangélica. Batista, né? E eles depois se desmembraram e criaram um movimento. E esse movimento chamava-se os Estudantes da Bíblia. Onde estava também o fundador do quê? Das Testemunhas de Jeová, o Russell. E eles estudavam a Bíblia. E muita gente está a fazer o mesmo hoje. Estudar a Bíblia na carne. Não funciona. Estudar a Bíblia sem o Espírito Santo não funciona. O que acontece? O que acontece é que vocês vão desenvolver, depois vocês vão entrar num beco sem saída. Estou a falar de desenvolverem conhecimento. E começam a cometer erros, heresias. Assim foi aquele grupo, aqueles jovens americanos. E assim eles profetizaram que em 1917, hoje falei certo, eu sempre falei 2017. Em 1917 seria o fim do mundo, por causa do movimento que existia naquele então das notícias, rumores de guerra, Primeira Guerra Mundial, você sabe. Só que terminou o ano e não houve fim do mundo. Então, houve cisão, se desfizeram e cada um foi no lado dele. E 2 deles se despontaram. O Russell funda as Testemunhas de Jeová e a Lena White funda o Adventismo do 7º dia. E cada um trouxe uma novidade na terra, que não era a novidade do alto, mas de baixo. O Russell disse que não faltou o nome de Deus. A igreja não conhece o nome de Deus. Jesus Cristo não é Deus. Jesus é Filho de Deus. Ok, por isso fracassamos. Não temos que adorar Jesus, temos que adorar diretamente ao Pai. Olha o erro. Mas não foi um erro da carne, nem do espírito. Estou a falar o espírito de baixo. Assim como o diabo veio para matar e roubar e destruir, quando ele, glória a Deus, toma alguém que se frustra, ele leva para o lado dele, vai lhe ensinar, ou então vai lhe mostrar erros. Porque com os erros, todos vão cair para baixo. Porque o cego não pode guiar outros cegos. E aquela mulher foi lá fazer as suas investigações. Não, fracassamos porque deixamos de guardar a lei. Afinal, a lei tem que ser guardada. O sábado tem que ser respeitado. Ok. E assim criaram 2 movimentos. 2 movimentos terríveis que estão a levar milhões e milhões no inferno. Veja o tempo que eles foram levantados da terra e até os nossos dias, em todo o mundo, eles penetraram. E eu estava pregando ontem no grupo, e eu falei no grupo do WhatsApp, você também se quiser, são delícias, glória a Deus, todos os dias. Aleluia. Presta atenção. E eu disse assim, quando alguém faz um pacto com Satanás, dependendo da dimensão do pacto, do sacrifício que ele fizer em relação ao seu pacto, se ele fizer um grande pacto com Satanás e alcançar o topo, o satanismo, automaticamente ele cria um movimento, uma organização, um partido, uma igreja, uma religião, não chamo de igreja, uma religião, uma associação, uma organização terrível, uma empresa cujos fundamentos serão como se fosse betão armado e vai ultrapassar gerações. E multidões serão arrastados
Se é negócio, será um negócio aceite. Se é um partido, será um partido vencedor, que vai perdurar. Se é uma associação, uma religião, como essas duas. Pacto com Satanás. Agora veja, quantos estão indo para o inferno, acreditando que estão a adorar o verdadeiro Deus? A Bíblia está a nos mostrar agora. Você que tem a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo, glória a Jesus, número 12 diz: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Essa ousadia que eu tenho. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Amém? Foi abolido por Cristo, a lição do Velho Testamento. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como a um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. O que você pode entender aqui? Deixa eu vou fazer a incursão. Olha, presta atenção. Antes de Jesus, houve um testamento, uma aliança. Fora das outras alianças que Deus fez, como a aliança que Deus fez com Noé, primeiro com Adão, com Noé, depois fez aliança com Abraão, e a aliança de Abraão criou uma nação, e Deus vai vindicar a mesma promessa que ele deu a Abraão, e faz uma aliança com Israel, Essa aliança do Velho Testamento é com Israel, com a nação israelita. Aliança significa testamento. Testamento significa pacto. Deus fez um pacto com a nação. E o medianeiro desse pacto foi Moisés. Por isso você tem na sua Bíblia o Velho Testamento. Está falando do pacto que Deus fez com Moisés e a nação. Deus entregou a lei, os mandamentos nas tábuas de pedra. E Moisés veio apresentar ao povo. E naquele dia que Moisés apresentou ao povo, matou um animal. E derramou sangue de um cordeiro ou de uma ovelha. E depois pargiu o sangue sobre as tábuas e também sobre o povo. E ele disse: o homem que que fazer essas coisas, dele vai viver. Ele apresentou as regras de convivência, o mandamento. Sim. E disse: dente por dente, olho por olho. Quem quebrar essa lei está morto. Mas o homem que viver está vivo. Ok. Mas agora Paulo aparece a dizer que o ministério de Moisés foi ministério de morte. Já se perguntaram por que o ministério de Moisés foi de morte? Não somente de morte, mas foi de letra. Não somente de letra, mas também de condenação. No livro de Gálatas, no capítulo número 4. Ministério de morte, ministério de condenação e de letra. E Jesus mostra isso. A carne para nada aproveita, o espírito que vivifica. Paulo reivindica isso. A letra mata, mas o espírito vivifica. E vimos o ministério de Moisés é letra. Letras gravadas nas pedras, nas tábuas de pedras. Ministério de condenação. Mas como Deus deu um ministério para condenar? Sim, porque eles eram duros de coração, eles eram obstinados, precisavam uma correção, precisavam uma lei dura, precisavam, glória a Deus, um fardo. Mas Jesus veio e disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas Moisés não poderia dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas Moisés poderia dizer: meu fardo é duro, meu jugo é pesado. Ministério da condenação. E assim Deus puniu aquele povo. Os corrigiu com açoites pesados, com jugo duro, por causa da sua rebelião, das suas murmurações, da sua obstinação. Lembre-se de Moisés e disse assim: Senhor, esse povo é obstinado de coração.
Quantas vezes Deus quis os matar? E quantas vezes Moisés se meteu no meio, o medianeiro da antiga aliança, intercedendo por eles? Quantos entraram na terra de promessa? 2. Estou falando 2 mais velhos. Todos morreram no deserto. São os seus filhos que entraram no deserto. Todos que vieram do deserto do Egito, mais velho, nenhum deles senão Caleb e Josué. E você conhece a história. Ministério da condenação. Agora presta bem atenção. Glória a Jesus. Como pode um ministério que foi da condenação, da morte, ser vindicado nos nossos dias? E nós temos um novo testamento. Aleluia. Nova aliança. Novo acordo, novo pacto de Deus. Não somente para Israel e para todas as nações. Se o primeiro pacto foi somente para Israel, porque os gentios não tinham direito para esse pacto, não tinham, eram chamados povos obstinados, rejeitados, os ambugeros, excluídos, aleluia, não eram povo do Senhor, eram inimigos de Deus, e o povo de Moisés falou, Deus falou a Moisés, tem que matar todos os gentios, principalmente os que estão na terra que você vai possuir, não deixa viver ninguém, mata todos, mata criança, mata, aleluia, mulher, mata velho, mata tudo. Agora veio Jesus para nós, e Deus faz um novo pacto. Lembra-se na última ceia, aleluia, que Jesus falou, e ele tomou, glória a Deus, o vinho, e ele levantou o cálice, e ele disse, glória a Jesus Cristo, ele falou, tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. E agora? Ouviste? Nova e eterna aliança. O que significa isso? Significa que existia uma antiga aliança, e você conhece, é de Moisés. Agora Jesus aparece a dizer, eu trago uma nova aliança. Deus vai fazer com vocês uma nova aliança. Só que esta aliança é diferente de Moisés. A de Moisés foi transitória, mas a de Jesus é permanente. Eterna aliança. Aleluia. No pacto antigo, o homem tinha que praticar aquelas coisas para viver. O homem que não praticasse aquelas coisas, a morte era imediata. Agora, na nova aliança, vem Deus e diz assim, todo aquele que crer será salvo. Aleluia. Que significa, até os pecadores, se eles crerem, se arrependendo, alcançarão a vida. Mas na antiga aliança não. Pecou, morreu. Nessa aqui, pecou, se arrependeu, viveu. Agora, não significa que deve-se brincar com a misericórdia de Deus. Não, estou a falar, lembra-se daquela mulher, e muitos têm dito, ai, Jesus, ok, Jesus mostrou aos fariseus que ele veio para fazer outra coisa do que Moisés. E foi apanhado em adultério. E disseram a ele, olha, foi encontrado em pleno ato. E Moisés nos ensinou, e não era mentira, era verdade. Moisés nos ensinou, ela tem que ser morta. O que você diz? E ele diz assim, se dentre vocês tem alguém que nunca pecou, experimente atirar a primeira pedra e vai ver o que vai acontecer. E todos fugiram. E ele perguntou à mulher, onde estão os teus acusadores? E ele disse, fugiram. Ninguém te acusou, ninguém. Nem eu também te condeno. Mas vai e não peques mais. É o ministério do Espírito. O Novo Testamento. A nova aliança. Dando chance aos pecadores. Na antiga aliança é dente por dente e olho por olho. Quem furou o olho, o outro lhe furava um olho. Quem tirou o dente, o outro lhe tirava o dente. Quem matou seria morto. Sem piedade. João Batista disse, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. 2 testamentos diferentes. E Paulo disse, quando aparece o novo, o velho tem que ser abrogado, excluído. Como vocês, adventistas, querem levar os 2 testamentos ao mesmo tempo? E o Velho Testamento foi simbolismo do Novo. Foi simbólico, foi a sombra. Aleluia.
do que havia de vir. Por isso a Bíblia diz que o Senhor conduziu o povo através de Moisés e os introduziu na terra da promessa até, com a lei, claro, até ao tempo da correção. O que é isso, o tempo de correção? A graça e a verdade. A lei nunca diz, e sereis ensinados por Deus, mas na graça e todos sereis ensinados por Deus. O Emmanuel, Deus conosco. Por isso, o Novo Testamento é maior que o Antigo. O Antigo é simbólico e o Novo é real. O Antigo é transitório e o Novo é permanente. O Antigo é letra e o Novo é espírito. O Antigo é morte e o Novo é vida. O Antigo é condenação. O Novo é salvação. Por isso ele se chama Jesus. Tudo que foi aplicado na lei é simbólico. O que não é simbólico na lei passou para a graça e a verdade. Vamos lá ver. Ok. Glória a Jesus Cristo. O sacrifício dos animais. Não foi Moisés que inventou. Foi Deus que ordenou. O sacrifício contínuo que se fazia na lei, no tabernáculo, lá na tenda da congregação, era simbólico. O animal que era sacrificado para o pecado representava Jesus Cristo, que é o animal de Deus, ou então o Cordeiro de Deus, que morreria para salvar a humanidade. Significa, com a aparição no Novo Testamento do Cordeiro de Deus, já não precisamos mais matar cordeiros para salvar o homem. Oh, aleluia! Glória! Estou a chegar lá, estou a chegar. Aleluia! Os animais imundos na lei representavam as imundícias no espírito, ou no ministério do espírito. Os animais imundos, peixes sem barbatana, as aves não são imundas, como corvos, as avestruzes que não eram comidos, peixes sem barbatana, como os felinos, eram animais imundos na lei. Na graça já não são imundos esses animais. Os imundos são os pecadores, homens ímpios. Por isso existem animais limpos e animais imundos. Hoje tem homens puros e homens imundos. Hoje a imundícia é o pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso, viver a prática da lei e dizer que não podemos comer peixe sem barbatana, carne de porco, não podemos comer os felinos, não podemos comer não sei o quê, é voltar para a lição do Velho Testamento, que foi abolido por Cristo. Foi simbólico, essa imundícia. Por isso Pedro foi afrontado por Jesus Cristo. Veja só o que estou a falar, tem, aleluia, contextos e concordância. E Jesus mostrou a Pedro, tu um lençol onde tinha todos os animais. E uma voz falou, Pedro, mata e come. E Pedro espreitou e ele viu lá todo tipo dos animais, puros e imundos. E ele refutou e disse, Senhor, eu nunca comi nada que é imundo, desde que eu nasci. E a voz disse, não chamas tu imundo ao que Deus purificou. Mas na verdade, Deus estava a corrigir a Pedro não nos animais, mas era nos homens. Ouviu? E Pedro chamava os gentios de imundo, como a lei também. Mas Pedro se esqueceu que com a aparição de Jesus, a lei de Moisés já tinha sido abolida. Já não havia imundícia por causa da nacionalidade, da filiação, da cor. Antes sim. Você não era circuncisado, não era filho de Abraão. Não era filho de Abraão, eras imundo. Aleluia. Agora Jesus disse, não chames tu imundo que Deus purificou. Vá, alguém vai vir te buscar. Levaram ele, sabe, na casa de quem? Do gentio, o romano. E quando ele chegou, expôs, disse assim, olha, você sabe muito bem que é proibido um judeu entrar na casa de um estrangeiro, de um gentio. Mas o Senhor me chamou antes de vir, não chames tu impuro ou imundo ao que eu purifiquei. Agora eu vim. E Pedro pregou pela primeira vez aos gentios. Porque antigamente o judeu, o israelita, se entrasse na casa de um gentio, estava perdido. Por isso seus companheiros que ainda guardavam a esse legalismo lhe afrontaram. Tu entraste na casa do imundo de um gentio? Pedro, você está em pecado? E ele falou, oh, meus irmãos, o mesmo Senhor, teu Senhor e meu, me falou para não fazer isso. E eu fui. Sabe o que aconteceu?
eles receberam o mesmo Espírito que nós recebemos. E como eu não poderia lhes batizar se já Deus os batizou? E todos falaram em línguas. Pela primeira vez, os gentios. Glória a Jesus Cristo. Ouvistes? Pois a barreira que separava entre os dois povos foi demolida por Cristo, pelo sacrifício. O véu se rasgou. O impedimento foi removido. Pois Paulo aparece e diz assim: não há judeu, não há grego. Sim, todos somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora vocês voltaram na lição do Velho Testamento. Estou só dando exemplo de coisas imundas que não passaram, ou coisas simbólicas que não passaram na graça. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que foi simbólico, agora que se manifestou o tempo da correção, a verdade, por isso ele é chamado, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, mas a lei, que é letra, condenação, morte, veio por Moisés. E o povo Paulo está a dizer que a lei foi um aio que conduziu o povo até Cristo. Ouviste? A lei foi até, antes de Cristo a lei era válida e justa. Mas não foi aplicada aos justos, mas aos ímpios. Paulo reivindica isso no livro de Romanos, diz assim, que a lei não foi feita, não é feita pelos justos, mas sim pelos homens maus, pelos matricidas que matam suas mães, patricidas que assassinam os pais, para os ladrões que roubam, para os idólatras, para os feiticeiros, para os gatunos, para os adúlteros, para os fornicadores. A lei foi feita para isso. Então, se a lei é para isso, significa que aquele povo era isso e lhes foi dada a lei. E ninguém foi justificado com ela. A lei apontou o pecado. A lei, mas não deu solução ao pecado, porque o sangue dos bezerros não poderia purificar o pecado de ninguém. Ele satisfazia a carne das pessoas. Sim, aleluia. Mas suas mentes, suas consciências continuavam poluídas. Enquanto o homem está em pecado na sua consciência, nunca vai se converter. Pode mudar por fora. E os judeus e israelitas eram santos por fora. Sim, o povo Jesus lhes falou, paredes branquearam então sepulturas caiadas. Sim, a lei não purificou ninguém, não santificou ninguém, mas o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, até a nossa consciência é lavada. Oh, glória! Aleluia! Tudo que é simbólico ficou para trás. E vocês querem trazer o simbolismo para aplicarem no tempo da graça. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão a colocar o vinho novo em odres velhos. Vinho novo, Novo Testamento, Nova Aliança, em odres velhos. Significa que vocês ainda estão na velhice da letra e querem viver a novidade da vida. É impossível. Ninguém pode servir aos dois senhores. Deus jamais faria isso, levantar dois medianeiros na mesma dispensação. Se aparece um novo medianeiro, o antigo fica abrogado, fica para trás. Eu não estou a dizer que estou a falar o que fala o falso profeta Cacu Felipe. Ai, veio não sei o que, não. Só existiram um é Moisés, o Velho Testamento, e outro é Jesus, e acabou. Aleluia. Mesmo a manifestação de Elias não vem trazer uma nova aliança, não vem trazer uma nova aliança, mas ele vem se mover na aliança de Deus, que é o medianeiro, cujo medianeiro é Jesus. Porque essa dispensação do Filho, aleluia, a dispensação de Moisés ficou para trás, e ainda alguém quer viver Moisés. Controla os israelitas que ainda estão à espera de Moisés, estão a viver Moisés. Não acharam Deus, pois seus sentidos estão, aleluia, glória a Deus, estão tapados. Veja o que Paulo fala aqui. Enquanto continuarmos na lei, Paulo está falando, quando eles abrem a lição do Velho Testamento, de repente o véu aparece a eles. O mesmo véu que Moisés colocou no seu rosto. Moisés meteu o véu por quê? Porque quando ele acabou de falar com Deus e ele veio e não sabia, e o seu rosto brilhava, a sua pele brilhava, e o povo fugia, porque senão ia morrer. E Arão foi anunciar a Moisés: meu Senhor, você não sabe, o povo está a fugir, estás a brilhar como? Eu tenho a certeza, não tinha espelho naquele tempo. Estás a resplandecer. E foi aconselhado a meter um véu. Pá! Toda vez que ele ia falar com o povo, metia véu. Agora Paulo, pela revelação que ele recebeu, diz: sabe por que Moisés metia véu? Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente naquela glória que era transitória. Transitória que ia acabar.
Moisés não queria que ele visse, está diminuindo, está diminuindo. Tá... Não, metia o véu, porque aquilo não permaneceu, aquela glória. Antes mesmo de Moisés morrer, já não tinha. Porque estava a mostrar que aquele ministério não era para sempre, aquele pacto não era eterno, era transitório. Agora veio o pacto da nova aliança que Deus faz com a humanidade, com os dois povos, judeus e gentios. Sim, o ministério não da condenação do Espírito, e a sua glória é eterna. Aleluia. E Paulo disse, nós não precisamos, não somos como Moisés que metia véu para que os filhos de Israel não vissem aquela glória que ia desaparecer e que era transitória. Mas nós temos a glória eterna, refugimos, ou então resplandecemos como um espelho a glória de Deus e somos transformados de glória em glória na mesma imagem como no Espírito Santo. Mas olha para o homem de Deus cheio do Espírito Santo, você não vai ver essa glória. Você vai ver a infâmia. E quando eles olharam para o homem de Golgota, não viram nenhuma presença, nada que pudesse ser desejado, não tinha nenhuma glória. Era o homem mais desprezado, o homem, aleluia, da infâmia, de vitupério, de desprezo. Mas era a glória eterna. Pois Deus encobre a sua glória. Aleluia. Moisés reconheceu isso. Moisés reconheceu, as coisas reveladas são para, aleluia, nós, mas as encobertas são para o Senhor. Sim. E a glória dos reis é investigar a própria glória, mas a glória de Deus é encobrir a glória. Aleluia. A glória de Moisés era visível, mas hoje é invisível. E ainda está a dizer, nós resplandecemos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória. Agora veja, quando eles levantarem a lição do Velho Testamento, o véu já não mais no rosto, mas no seu coração. Por que o véu está no coração? Significa que os seus sentidos estão endurecidos para que não se convertam. Ouviu, Adventista? Quando você levanta, abre a lição do Velho Testamento, eu não estou a falar que você abrir o Velho Testamento, não. Tudo que foi abolido por Cristo, se você aplicar, se você viver isso, se você exigir isso ao povo e você praticar isso, então o véu fica no teu coração. O mesmo véu que foi rasgado por Jesus. O véu foi rasgado no templo e hoje o homem é o templo do Espírito Santo. O véu estava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que dividia os dois tabernáculos. Um era o santo e o outro era santíssimo. E o véu estava aí. E o véu está entre o teu espírito e a tua alma, no teu coração. Seus sentidos endurecidos ou adventistas para que você não se converta. Mas Paulo diz assim, quando eles um dia se converterem, não a Moisés, não há conversão em Moisés. Quem vive a lição do Velho Testamento, ele quer se converter em Moisés. Mas em Moisés ninguém foi justificado. Nem mesmo Moisés, aleluia, glória a Jesus Cristo, foi até o fim. O próprio medianeiro, aleluia, o Senhor, glória a Deus, o julgou e o levou para a glória. Por isso Paulo disse que apesar de, aleluia, desse ministério ser transitório, a glória desse ministério foi em glória. Entrou na glória. Mas todos prostrados no deserto. Ainda assim ele, glória a Deus, foi julgado. E ele chorava, eu vejo lá no monte a chorar, Deus, deixa-me passar, ai, aquela terra, eu quero experimentar. Deus falou, veja somente a terra e não vais entrar, porquanto você e o teu irmão nas águas de contenda não me glorificaste, vocês tomaram a minha glória, por isso não vais entrar nessa terra que eu prometi. Levanta Josué. E ele tentou insistir, disse, não, Deus gritou aos ouvidos dele, para com isso, não quero ouvir mais isso, não me fala bem desse assunto. Sobe e morre. Ouviste? Agora, o nosso medianeiro, Jesus Cristo, da nova e eterna aliança, foi até o fim, entrou na terra da promessa, foi até o quinto dos infernos, desceu às partes mais baixas da terra, lutou com o príncipe da morte, venceu o príncipe da morte, venceu a morte, ressuscitou, aleluia. Satanás, nos 3 dias que ele fez, ou então 2 e 3 e 1 dia, né? No terceiro dia, que ele fez no inferno, Satanás não reivindicou o corpo de Jesus. Deus não precisou enviar Miguel para vir discutir o corpo de Jesus. Não precisou, mas esse Moisés morto, apareceu Lúcifer e ele dizia, esse corpo é meu, esse corpo é meu. E Deus teve que enviar o arcanjo Miguel para vir contender com Satanás, como o apóstolo Judas escreve e diz assim,
O Senhor te repreende, ó Satã, aleluia. E não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra ele, mas ele disse: o Senhor te repreende. E assim Satã não tomou o corpo de Moisés, mas ele reivindicou o corpo. Sabe por quê? Achou pecado no seu corpo. Mas no corpo de Jesus, Satanás não achou pecado, nem se aproximou, aleluia. Por isso as duas mulheres que foram lá visitar Jesus, o corpo de Jesus, os anjos lhe falaram: oh mulheres, por que vocês estão a procurar aquele que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. Esse é o nosso medianeiro. Como você quer salvação naquele que o corpo dele foi reivindicado por Satanás? Como? Como? Então, enquanto vocês permanecerem na lição do Velho Testamento, vocês estão perdidos. Há um véu no vosso coração. Vocês não podem entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Vocês não se converteram. Somente quando se converterem que o véu vai sair. E os dois lugares serão um. O Espírito e a alma serão um. E a presença do Senhor poderá encher. Quer o Santíssimo, quer o Santo. Para você desfrutar das maravilhas eternas do nosso Deus. Para você refugir como a um espelho a glória do Senhor. Para você ser transformado de glória em glória na mesma imagem do Espírito Santo. E assim você receber a vida, porque esse ministério não é de condenação, esse é o ministério da vida, esse é o ministério da salvação, esse é o ministério do Espírito, esse é o ministério eterno. Glória a Jesus Cristo. Ouvistes? Ó vós iletrados, e vocês sustentam, e eu estou a ver pastores, alguém me mandou e disse: um pastor, parece esse irmão de Moçambique a dizer: o apóstolo está sempre a falar de mim. Sim. Tem vezes vocês mandam matéria para eu comentar. O pastor pentecostal que falava em línguas e foi se converter no sétimo dia e descobriu que estava perdido. E esse rapaz me perguntou: como pode um homem que falava em língua? Eu disse: quem te disse que todos que falam em línguas são de Deus? Quem que te disse isso? Que todos que pregam o evangelho? Eu falei: se é um carnal, neófito, um menino na fé, ou então um mundano que estava no altar, e quando descobriu essa falsa revelação adventista, quando descobriu os livros desses mestres falsos, esses parentes branqueais pecadores, e você vai entender que aqui tem revelação. Você vê, por exemplo, como eles interpretam o Apocalipse para a sua queda, para a sua ruína, como eles tentam interpretar os mistérios do reino. Eles sempre falharam, o espírito do erro lhes acompanha, a mãe deles falhou, sim, e os filhos também vão falhar, porque se a raiz é santa, como disse o apóstolo Paulo, também os ramos serão santos. A raiz é carnal, como eles vão acertar? Como? Por isso você controla só os erros que se cometem nessa religião diabólica. Sim, aqui mesmo em nossa terra, um descendente dessa religião cometeu erros grosseiros. Todo mundo erra, mas estou falando aqueles erros grosseiros. E arrastou o mundo para o monte. E ele disse que no final do ano, ou em dezembro, haveria fim do mundo. E todos partiram. E houve um êxodo. Do norte ao sul, as pessoas se movimentaram para o monte Sumé. Talvez você vai dizer: você tem que ter compaixão daquele homem que está sofrendo, coitado, por amor a Cristo. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado no fogo, se eu não tivesse piedade, para nada me aproveitaria. Aleluia. Os padres foram executados por pregar o evangelho da carne, da letra. Não foram para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem não foi dia 22? É mesmo isso, né? Ok, vocês moçambicanos, vocês me encheram de mensagem e me mandavam uma menina, porque profetizava e é adventista. Olha, no dia 22 de julho, o Armagedon, e arrastou multidões para o monte. O Senhor mandou para irmos no monte, para se escondermos. Até a imprensa foi lhes entrevistar. E o que vocês acham? Não, o Senhor está falando. E eu respondia: Deus não fala com crianças, através de crianças. Deus não usa meninos. Que isso? Olha a ignorância. E as pessoas acreditam. A Bíblia já está a te falar que nem todo espírito que te aparecer diante de ti você deve aceitar. Tem que confrontar com a Escritura. Essa menina estava a falar que dia 22 de julho desse ano seria o Armagedon. Ok, nesse ano,
Falou nesse ano. Agora presta bem atenção. Se as pessoas entendessem as escrituras, como ele vai falar do Armagedon sem primeiro a manifestação do anticristo? Se o Armagedon é o fim, a última batalha. No mesmo ano vai haver Armagedon, porque sempre erraram, cegos, guiados por demônios. A falsa profetisa Lena White vos enganou. E ele está no inferno. Você que vai duvidar disso, presta bem atenção. Você que vai duvidar disso e dizer, eu quero ter a certeza que ele está no inferno. Tu terás uma experiência. Não é que o Senhor vai te levar no inferno, mas ele vai abrir os teus olhos e ele vai ver você. Você vai ver aquele que você confessa e acha que é uma grande profetisa gemendo no fogo do inferno. Você! E o meu Deus, ele vai honrar as palavras que saem da minha boca. Sai do meio deles, povo meu. Quando vocês levantam a lição do Velho Testamento, o véu aparece nos vossos corações, significa endurecimento, obstinação. Na verdade, vocês não querem vir para a luz e assim vocês continuam em pecado e só têm o vosso ídolo. Sabe qual é o vosso ídolo? Sabe qual é o ídolo dos adventistas? É o sábado. Não é Lena White, não. Eles não adoram a Lena White. A Lena White só lhes levou ao erro. Ele já lhes apresentou um Deus. Vocês querem ser salvos pela observância do sábado? Não. Seremos salvos em Cristo Jesus. Nós acreditamos em Jesus Cristo. Os católicos também acreditam em Jesus Cristo. Se você perguntar a um católico quem é a pessoa-chave da vossa adoração, ele vai te falar Jesus, mas é mentira. Na prática do dia a dia você vai ver que é Maria. Eu estive lá. Fala-se mais de Maria do que Jesus. Você pode ouvir todo dia falarem de Maria e Jesus só lá no final do dia. Ouvistes? É assim como enganam os tolos. E essa seta diabólica tem o sábado como a ponte, a porta do céu. Em outras palavras, quem não observar o sábado não vai ser salvo. E terminaram no sábado. Nem mesmo o mesmo sábado vocês observam. Vocês ensinam, vocês defendem o sábado e vocês violam o próprio sábado. Como eles violam? Violam. Moisés disse, ninguém pode acender fogo no sábado. Ninguém. Quem for achado acender fogo, está morto. E vocês estão a matar, os que estão a acender fogo, deveriam assassiná-los. Porque vocês estão debaixo da lei, da maldição da lei, dente por dente, olho por olho. Porque o homem que foi apanhar lenha no dia do sábado no deserto, foi morto. O próprio Deus é que mandou, matem ele. Ouviste? E agora, vocês não estão a cozinhar? Vocês mudaram porque apanhavam muitas doenças. Eu conheço a história toda. Apanhavam muitas doenças de comerem comidas dormidas. E assim, não, aliviaram a lei. Quem é que os mandou? Deus veio falar, não, podem cozinhar no sábado. Agora vocês cozinham. Os israelitas não cozinhavam no sábado. Cozinhavam a partir de sexta-feira. Sexta-feira, 18 horas, paravam. Até 18 horas do sábado. Se cozinhassem só depois de 18 horas, que já não era sábado, era domingo. Mas vocês estão a cozinhar, matar bicho, estão a fazer almoço, estão a fazer jantares antes das 18 horas. E agora, qual é o sábado que vocês guardam? Aquele que é o Senhor do sábado violou o sábado. E você diz, Jesus nunca violou o sábado. Nunca? Como nunca? Agora eu vou te mostrar onde é que Jesus violou o sábado. E no dia do sábado e foi ter, aleluia, até o tanque de Betesda, onde estava uma multidão esperando o movimento das águas para serem curados. O primeiro que entrava lá, claro, coisa difícil, por causa dos seus pecados. Eu não sei se ele vinha todos os dias ou uma vez a outra, o anjo. E não é todos, o primeiro. Uma só pessoa era curada. E apareceu aquele que era, glória a Deus, a própria cura. E viu um homem deitado e lhe perguntou, quer ser curado? E ele falou, como vou ser curado se eu sou paralítico e não consigo entrar lá? E quando o anjo vem, o cego não vê, mas ele se atira lá. O surdo não ouve, mas ele é o primeiro. O leproso. E ele falou, levanta-te, tome a tua cama e vai para a tua casa. Não violou o sábado assim? Era proibido carregar bagagem no sábado. E ele mandou alguém carregar, porque se você manda alguém matar, é você culpado também. Não somente o que matou é você. Se até aquele que assiste o ladrão a roubar também é culpado. Agora imagina aquele que mandou. Tu sabes tudo isso, sim.
Não é como o falso tipo Joshua que disse que o Senhor lhe apareceu e colocou a Bíblia no coração dele. Nem prega a verdade, nem conhece a Escritura. Mas eu poderia te falar isso. Aleluia. Glória a Jesus. Ouvistes, ó povo do Senhor, sai do meio deles. E ele falou ao homem: levanta-te, toma a tua cama, tua maca, cama, e vai para a tua casa. Eu creio que o homem assustou e viu, hoje é dia de sábado, mas não retorquiu. E foi. Em outras palavras, ok, se me indagarem, eu vou falar, eu não sou culpado, aquele que me curou. E ele falou, cruzaram os fiscais do sábado. Tinha fiscais. Vocês também têm fiscais e visitam as casas dos adventistas para lhes surpreender. Para chegar, para ver se o que eles estão a fazer. Os fiscais viram o homem andar com a maca e lhe falaram: hoje é sábado, não é lícito você carregar bagagem. E era pena de morte. Ouviste? E ele falou: aquele que me curou me disse: toma a tua cama e vai para a tua casa. Em outras palavras, eu não sou culpado. Procurem ele e matem ele. E veja que não lhe condenaram. Mas eles foram atrás de quem fizera isso. Ouviste? Isso não é violar o sábado? E ele curou um homem que tinha a mão ressecada, e os fariseus, os saduceus, então os pecadores judeus vieram até ele e falaram ao povo: está escrito, venham para ser curados durante os 6 dias, e no 7º dia fiquem em casa, reposem. Parece que é a confinação do Covid. Fiquem em casa. E Jesus disse: hipócritas, no dia do sábado, se cair um animal na vossa cova, vocês não vão lhe tirar? Aleluia, glória a Jesus. Encontraram os discípulos a tirar espigas de milho, não sei se era maçambala ou maçaga, qual tipo de espigas, e eles comiam, tiravam, e comer não era transgredir o sábado, era trabalhar. Eles estavam a cefar, a colher, colhiam e comiam. E vieram os fiscais, estavam em todo lugar. Está em pecado. Sabe o quê? Quando alguém fosse encontrado em pecado, eles iam queixar aos juízes da terra, aos juízes, os príncipes. E os príncipes chamavam, ele falava: eu vi ele a fazer isso no dia do sábado. Uma só pessoa não chegava. Tinha que aparecer mais outro para dar o segundo testemunho. Eu confirmo. E o testemunho de 2 não era revogado. Era verdadeiro. Se é para a morte, era morte. Se é para pagar multa, pagar multa. Se é para cadeia. Ouvistes? E Jesus lhe disse, e eles falaram, olha, os teus discípulos estão em pecado. Mas Jesus estava lá. Eu já ouvi vocês a dizerem assim. Jesus ele não estava a colher, porque ele estava a guardar o sábado. E por que ele não repreendeu os seus filhos? Qual é o pai que vai ver o filho dele a pecar e vai lhe incentivar? Não vai lhe dizer, não faça isso. E vocês querem dizer que Jesus estava distante? Estava lá próximo. Por isso falaram com ele: os teus discípulos estão a fazer o que não é lícito. E eles disseram: se vocês conhecessem a palavra de Deus, vocês não poderiam condenar os inocentes. Eu creio que eles falaram: inocentes? Transgredindo a lei de Moisés, inocente? Eu disse: sim. Vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Olha, um é o ministério do sacrifício e outro é o ministério da misericórdia. Glória a Jesus. Qual é o sacrifício? Fazer. E esse aqui, crer. Não é que não se faz, mas é crer. E faça-se o quê? Faça-se o que Ele próprio preparou para você. E Ele preparou boas obras para que nele andássemos. Aleluia. Glória a Jesus. Mas justificação é pela fé. A justificação pelas obras. É sacrifício. Se vocês pudessem entender, misericórdia eu quero e não sacrifício, não poderias condenar os inocentes. E eles não entenderam. Ele falou: ok, vou ainda acrescentar. Lembre-se que os sacerdotes no templo, no dia do sábado, violavam o sábado e ficavam sem culpa. E eles se lembraram: nunca entendemos esse pormenor. Sim, os sacerdotes no sábado violam. Por quê? Cozinhavam aqueles sacrifícios. Os holocaustos esfolavam os animais. É trabalho. Entravam no tabernáculo para oferecer incenso. Aleluia. No altar de ouro. Entravam para acender as candeias, meter o combustível e acender o castiçal toda noite. Faziam sacrifício da manhã e à tarde. Estavam lá a trabalhar.
Nunca alguém questionou. Mas como é que no sábado eles não repousam? E ninguém os condenou também, desde o deserto até a Terra Santa. E Jesus lhes mostrou isso, eles estavam como se fossem perdidos e não entendiam. Ah, sim, e ficam sem culpa. E ele disse, aqui está maior que aquele que é templo. Aleluia. Se ele por causa do templo violam e ninguém lhes condenou, nem Deus, nem o homem, nem o juiz eles condenaram. E eu sou maior que templo. Ainda foi longe, querem ver? Olha, quando Davi teve fome com os homens que lhe seguiam, quando fugia de Saul, foi até o sacerdote e foi pedir comida, pão. E o sacerdote disse, não tem outro senão o santo, sagrado. Tinha um pão que ficava no templo, depois era removido para pôr outro, chamado pão da proposição. E aquele pão, só os sacerdotes, os filhos de Arão, é que deviam comer, nem levita. Os filhos de Arão é que poderão comer daquele pão. Os sacerdotes. O outro que comesse aquele pão seria morto. Nem as filhas dos sacerdotes comiam, só os rapazes, homens da linhagem de Arão. E Davi não era filho de Arão, nem tampouco os homens que lhe seguiam. Aleluia. E foi lá, o homem lhe disse, só tem aqui o sagrado. E ele disse, não tem problema não. E ele disse, não que vocês estejam já consagrados. O povo, somos sacerdote, estava a violar. Veja só, a lei não lhe falou que se o homem tiver santo, consagrado, não dormiu com a mulher dele, não pecou, pode comer. Não, dizia só para os sacerdotes. A não que estejas em bom momento. Estamos em bom momento, bem consagrado. Ninguém dormiu com a mulher dele. E o sacerdote lhes entregou pão. E Jesus disse, e ficaram sem culpa. Agora eu sou maior que Davi. Em outras palavras, presta atenção, você que pensa que nós temos que guardar o sábado. Olha o que Jesus vai trazer. Com a minha aparição, no Novo Testamento, na Nova Aliança, aleluia, o que foi simbólico fica para trás. E a verdade se manifesta. Eu sou maior que o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu mando, glória a Jesus, no sábado. Então, através de mim, você não precisa mais repousar no sábado, porque eu sou o teu descanso. Eu sou o teu repouso. Lembra-se que ele falou aos cansados e oprimidos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E eu que? Vos aliviarei. O que é isso, alívio? Paz. Aprenda comigo que sou manso e humilde de coração e tereis descanso. Ouviu? O nosso descanso está em Cristo Jesus, que é o reino de Deus. Aleluia. Quando você vai falar, olha, você está dizendo, mas ele próprio repousou. Ok, ele repousou e fez os céus e a terra em 6 dias. E no 7º dia, que é o sábado, repousou das suas obras. É verdade. E santificou o sábado. É verdade. Até o tempo da correção. Depois disso, ele não falou a Adão, repousa o sábado, não falou a Abraão, seu amigo, nem a Enoque que foi no céu, nem a outros, Isaac e Jacó, mas falou a Moisés, ok? E Moisés tinha que cumprir, porque ele falou. Agora veja, por que Deus repousou no sábado? Você está pensando o quê? Você não entender? Olha o mistério, olha a revelação. Os do grupo já lhes falei isso. Talvez você não entendeu. Podes ouvir mais. Olha a revelação. 6 dias de trabalho, 7 dias do repouso. E Deus repousou das suas obras. Deus estava a dizer que o 7º dia, com o número 7, representa o reino de Deus. Deus estava a dizer que o mundo vai perdurar 6.000 anos. Porque para Deus cada dia é 1.000 anos. Sim, os 6 dias representam 6.000 anos. E no 7º milênio, ele vai repousar todas as coisas. O que é isso repousar? Lembre-se dos filhos de Israel. Quando eles pecaram contra Deus, e Deus os levou para a Babilônia, e eles levantaram falsos profetas que diziam, daqui a 2 anos o Senhor vai trazer o povo, e os vasos também que Nabucodonosor levou. E Jeremias disse, lhes mandou carta, é mentira, Jeremias tinha ficado. Não acredite nesses falsos profetas. Sabe quanto tempo? 70 anos, até que a terra repose 70 sábados das suas obras. 70 sábados. Os pecadores perturbavam a terra, foram arrancados e a terra repousou. E a terra vai repousar no milênio, no 7º dia. Por isso nós entramos no 7º milênio. Eu não sei se já entramos. Não sei. Pode ser que os homens também fizeram uma barafunda aí. É possível que atrase. É possível que atrase.
Se na verdade é no ano 2000 que começou, terminou o milênio e começou o outro milênio, então entramos no milênio do repouso de Deus. Aleluia. Por isso o Senhor vai voltar daqui a pouco. Quer dizer que esse milênio é o milênio do milênio. Esse é o milênio do milênio, por isso não teremos muitos dias, aleluia. O Senhor vai consumar tudo e o Rei da Glória vai vir implementar o seu reino, que é chamado reino milenário, o 7º dia do repouso. E a terra que foi profanada, maltratada por Satanás, os seus pecadores, vai repousar das suas obras. O 7º dia representa, como já falei, o reino de Deus, aonde nós entramos para experimentarmos o repouso. Os mesmos que repousam no sábado não têm paz. O repouso material não traz paz nas suas almas. E por isso Davi disse que há um outro repouso para o povo do Senhor. Há um outro descanso. Qual descanso? Para além do descanso que ele estabeleceu no deserto do sábado, há o descanso de Jesus Cristo. Ou descansar em Cristo Jesus. Os cansados e oprimidos para encontrarem paz, repouso, refrigério através de Jesus Cristo, o Rei desse reino. Por isso quem está em Cristo Jesus já experimenta o repouso. Aleluia. Repouso que é espiritual. A minha paz vos dou. Não vos dor como o mundo a dá. Esse do sábado é paz do mundo, é por fora, você repousa, mas você é deprimido, você é angustiado, você é aflito, porque você tem um véu no teu coração, e você tem um véu, você não se converteu, e se você não se converteu, você não pode experimentar a paz, porque essa paz somente para os seus filhos, que reconhecem Ele como o príncipe da paz. Reino de Deus. Na verdade, na terra não temos a paz perfeita e plena, sim, porque estamos no meio da guerra, no conflito, sim, como dizia Paulo, por dentro conflitos, por fora conflitos, somos levados como ovelhas para o matador, somos vituperados, somos maltratados, somos afligidos, sim, mas temos aquela paz, mas um dia entraremos num repouso eterno e pleno, aleluia, no reino de Deus literário. Aonde o Senhor vai enxugar as vossas e minhas lágrimas também. Aonde as coisas velhas ficarão para trás, não haverá lembrança de tudo. Lá no céu não há tristeza, nem angústia, nem doença, nem lamentação. É paz. Paz perpétua e perfeita. Ouvis? Por isso o sábado foi simbólico. O simbolismo do sábado é o quê? O sábado representava na lei o reino de Deus. Moisés não trouxe o reino de Deus na terra. Em um momento Moisés falou, é chegado até vós o reino de Deus. Não. Mas Jesus, ele disse, a vós é chegado o reino de Deus. Desde o dia de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Por quê? É quando chegou o reino. Agora todos aqueles que se esforçarem vão entrar no reino. Onde tem paz. No mundo não tem paz. No sábado não terás paz. Levantai-vos e andai. Porque não tereis paz aqui por causa da corrupção, que é tão grande nesse mundo. E você quer repousar no sábado? Repousa no Senhor. Porque Moisés, vocês repousaram no sábado. Em Cristo Jesus, repousa nele. E terás paz, refrigério na tua alma. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Ouvistes, ó irmãos. Ouvistes, Jesus é maior que sábado. E ele ainda reivindica e diz assim, não foi o homem que foi feito para o sábado, mas sim foi o sábado que foi feito para o homem. E ainda disse mais, e para o Filho do homem. Ele mesmo, para o sábado, é Senhor. Até o sábado Jesus é Senhor e nele também somos Senhor do sábado, porque o sábado foi feito para nós e não nós que fomos feitos para o sábado. Estamos no novo pacto, na nova aliança e o simbolismo ficou, aleluia, não preciso repousar no sábado, eu repouso em Cristo Jesus, não repouso num dia, repouso em Cristo Jesus. E vocês me questionaram antes, né? Ai, vocês adoram no domingo, Quem é que disse que dá um dia para adorar? Um dia específico. Você deve adorar em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade em todo lugar, em todos os dias. Lembra-se da mulher samaritana. Uns reivindicavam que no monte e outros reivindicavam que em Jerusalém, no templo. E questionou, quem está certo? A mesma pergunta é essa e a resposta. E ele disse, nem num nem no outro, mas sim em espírito e em verdade. Agora eu digo também, nem no domingo nem no sábado, mas aonde? Em espírito e em verdade. No sábado você adora, no domingo você adora, sim, os mesmos sacrifícios contínuos que foram feitos na lei, que foram ordenados na lei, todos os dias eram feitos sacrifícios contínuos, até hoje continuam em Israel, infelizmente, a sacrificar os animais. Olha o rio de sangue, o chamado rio Cedro, não era rio de água não, de sangue.
Sim, todos os dias. Até hoje continua a fazer isso. Como o templo não está lá, não sei onde é que eles estão a apresentar esse sacrifício. Gostaria de espreitar lá e eu zombar a eles dizer: já foi morto o cordeiro. Se ainda estão a matar cordeiros, animais, eles não vão vos salvar não. A paz já se manifestou na terra. Vocês continuam a buscar paz no sábado? Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. O mesmo Deus que vocês reivindicam que repousou no sábado, até hoje continua a trabalhar. Jesus Cristo foi indagado: você não anda a guardar o sábado. Vocês dizem que Jesus guardava e ele não negou isso. Ele deveria lhe dizer: é mentira, eu guardo. Não. Ele falou: você não tens guardado o sábado. Olha o que ele falou: eu vou guardar o sábado. Se o pai está trabalhando no sábado, como é que eu não vou trabalhar? Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Aleluia! Deus trabalha no sábado e o Filho também. Glória a Jesus Cristo. E nós também trabalhamos no sábado. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, glória a Jesus Cristo. Você não precisa se agarrar num dia, se agarrar no monte, no templo, em um lugar, porque esse é o lugar sagrado. Eu vejo pessoas a chamarem lugar sagrado. Ai, o monte sagrado, o lugar sagrado, o santuário. Qual santuário? Santuário é o homem cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo tem a sua alma enxergada com o Espírito e o seu Espírito também. Esse aqui é o santuário de Deus. Vós sois templo de Deus, aleluia, em espírito, e não os templos materiais, não é o sábado, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, o reino de Deus é o teu repouso, é o teu descanso. Então o adventismo e o sábado foi abolido por Cristo. Qual advento que vocês estão a falar? Estão à espera do advento. Vocês não lhe adoram em espírito e em verdade. E porque vocês não lhe adoram em espírito e em verdade, toda a vossa adoração é carnal. Porque o ministério de Moisés é carnal, é letra, e a letra mata, só o espírito é que vivifica, aleluia. Enquanto o herdeiro é menino, é igual ou semelhante ao escravo, ao servo. Até o tempo determinado por Deus. Vocês foram meninos, e o tempo determinado por Deus já veio, assim como os judeus, ou israelitas. E vocês não querem ser mais velhos, não querem ser herdeiros, porque Paulo dizia: enquanto o herdeiro é menino, é igual ao escravo. Então a lei não fez crescer ninguém, todos eram meninos e eram servos. Por isso você vai encontrar em nenhum momento Deus, aleluia, chama a um profeta, chama a um rei: a teu filho amado é meu filho. Só vai encontrar ele a chamar na generalidade: Israel, minha filha, meu filho. Ouviste? Mas nem Moisés foi chamado filho de Deus. Por isso o escritor de Hebreu disse que Moisés, sendo servo, foi fiel em todos os seus dias. Mas veio Jesus, que é filho, na sua própria casa. Aleluia. O servo de Deus, Moisés. Jesus, o filho de Deus. E não é o seu servo vos libertar, seu filho vos libertar. Não é, aleluia, o filho não vai permanecer em casa. O filho vai permanecer em casa. Não é o servo que vai permanecer em casa. O servo não vai permanecer em casa. Então, enquanto o herdeiro é menino, é igual ao servo. Sendo herdeiro, mas igual ao escravo, a servo. E você se lembra que o servo não vai permanecer? Até o tempo. Só que eles foram conduzidos pela lei. Foi um aio. Aio que é um pedagogo. Está a ver? Eu dei esse exemplo que naquele tempo os ricos arranjavam um homem bom que sabia educar, instruir e entregava o seu filho aos seus cuidados. E eles viajavam, faziam aquelas viagens astronômicas e não sei o quê. E ele instruía aquele rapaz. E esse homem era chamado pedagogo. De onde veio a pedagogia? Os pedagogos. Eu fui professor. Pedagogo. Ouviu? O pedagogo. Ou então aio. Tutor. Enquanto o herdeiro menino é igual ao escravo. E vai viver debaixo de tutores ou então curadores. Mas o pai determinou um tempo, lhe entregou o filho e disse: olha, daqui a 10 anos eu vou recobrar o meu filho. E quando ele vier, vai fazer teste, vai ver que o filho sabe assentar na mesa, sabe comer, sabe se comportar, é um príncipe. Então, bom trabalho. E pagava o salário daquele tutor ou então aquele pedagogo. E a lei foi um pedagogo que instruiu um povo até Cristo. Mas um povo que? Menino. E não poderiam herdar nada. Mas quando, aleluia, o tempo chegou, o tempo da correção, que o Pai determinou, todos aqueles que creram deixaram de ser meninos, deixaram de ser servos e se tornaram herdeiros.
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vocês voltaram para a lição do Velho Testamento. Depois que vocês foram salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, como disse Paulo à igreja de Gálatas: ó seus estúpidos Gálatas, vocês começaram no espírito e voltaram na carne. Por quê? Começaram a guardar: não coma carne de porco, não coma isso, não faças como Paulo disse, não toque, não manuseie, não proves, não toques, não manusees. É isso tudo aí. Carregando fardos pesados aos outros, eles mesmos não vivem isso. E esses que fazem isso aos outros, eles violam essas leis. Em surdina, claro. Ninguém será justificado com Moisés. A nossa justificação é em Jesus Cristo. Por isso Jesus é nossa justiça, nossa redenção e nossa salvação. E santificação também. Glória a Deus, aleluia. Mas o dia que esse herdeiro descobrir que ele já, aleluia, não deve ser mais menino, que ele deve ser mais velho, então toma o controle da herança do pai. E o nosso medianeiro já morreu. E ele alcançou o nome que está acima de todos os nomes. E ele herdou, aleluia, do pai, nos céus e na terra. Nele, não os meninos, os herdeiros, que deixaram a lição do Velho Testamento e assim se tornam herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Mas vós voltaste para o passado, vós sois semelhantes ao cão que comeu e vomitou e voltou a comer, a porca que foi lavada e voltou na lama. Vocês voltaram na lama de Moisés, na condenação. Pois está escrito também, o apóstolo Paulo, por isso os adventistas detestam Paulo. Sabiam disso? Eles detestam Paulo. Falta só é rasgarem a escritura de Paulo, rejeitarem Paulo. Sim. Olha o que Paulo fala. Aleluia. Paulo diz assim: olha, vocês não sabiam que aquele que, aleluia, está no ministério de Moisés, aquele que ainda guarda a lei, ele está debaixo da maldição da lei? Qual maldição? Se quebrar esse mandamento, estás morto. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz. Por quê? Se fez maldito para levar as nossas maldições. Já vos falei, todas as maldições. Não somente da lei, todas. Porque se fosse da lei, só salvou os judeus. Porque os gentios não fazem parte da lei. Ouviste? Mas é todas as maldições, e por isso ele se fez maldito, como está escrito: maldito é aquele que for pendurado na cruz. Já estava escrito. E assim Jesus se fez maldito para levar as nossas maldições. Quer da lei, as maldições que Deus determinou àquele povo, depois de Noé, antes de Noé, quando Adão caiu. Sim, todas as maldições foram carregadas na cruz. E ele se fez maldito, morrendo como um maldito, mesmo não tendo pecado. E agora, o que é que eu devo fazer? Você deve pular desse barco, porque você está debaixo da maldição. Enquanto permanecer na lição do Velho Testamento, guardando essas coisas que não valem para nada, que servem somente para estimular a carne, e você não conhece a Deus, e você nunca experimentou o reino dos céus, estás condenado, porque o ministério de Moisés é da condenação, é o ministério da morte, é do pecado, da carne, da condenação. Sai do meio dele, povo meu, venha para a nova aliança, a eterna, aleluia. A verdade, a graça, sim, aos antigos lhes foi dito: glória a Jesus Cristo, aleluia. Lhes foi dito: vocês devem odiar os vossos inimigos, mas a vocês eu vos digo: amai os vossos inimigos. Viu? Há coisas que ele acrescentou nas leis que passaram. Você vai dizer então, mas por que vocês guardam outros mandamentos sábado? Outros mandamentos eram simbolismo e devem ficar, porque amar a Deus sobre todas as coisas não tem símbolo nenhum esse. Por isso veio para a lei da graça e da verdade, Jesus Cristo. Amém? Ouviste? Amar ao próximo como a ti mesmo, sim, foi transportada essa lei e veio para a graça. E acrescentada, a eles lhe foi dito: ama o teu próximo, o teu irmão judeu, mas aborrece, mata o gentio. Agora ele disse: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Essa é a verdade, sim. Condenação por condenação,
vocês estão condenados debaixo da maldição da lei. Vocês estão perdidos. Tem um véu no vosso coração. Enquanto vocês não se converterem e largarem a velhice da letra, vocês continuarão com os vossos sentidos endurecidos, defendendo a morte, defendendo o que vocês não sabem, defendendo aquilo que vai vos matar. Sim, nem a vossa líder foi para o céu. A fundadora está no inferno. E falo com convicções, porque ninguém será salvo pela lei, mas somos salvos pela graça. E vocês querem misturar os dois testamentos, vocês querem colocar os dois ao mesmo tempo. Sim, não se pode colocar o vinho novo em odres velhos, de maneira nenhuma. Não se pode colocar um remendo novo em um pano velho. Vai aumentar a rotura. É isso que está acontecendo. Pioraram a vossa situação. Sim. Aqueles que até hoje defendem a lei aos dentes de ferro e fogo estão perdidos. Têm um véu no seu coração. Estou a falar Israel. Condenados até o tempo do fim. A eles lhes será dada uma oportunidade. Não todos. A geração que chegar até o fim terá uma oportunidade da salvação. Mas vocês não. Vocês não têm uma oportunidade. A não que pula desse barco da condenação e venha para Jesus, o barco da salvação. Sim, Jesus disse, há um que vos acusa. Sabe quem anda a vos acusar? Moisés, até hoje continua a vos acusar. Ele continua sempre a dizer, Senhor, esse povo é obstinado, esse povo é duro de coração. Continua a vos acusar. Há um que vos acusa, Moisés, a quem vocês estão a esperar. Eles disseram, nosso mestre é Moisés. Ah é? Moisés está a vos acusar. Vocês são obstinados. Vocês são duros de coração. Vocês têm um coração de pedra. Vocês nunca se convertem. Vocês até criaram ouvidos nos vossos, a comissão nos vossos ouvidos, de tanto ouvirem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sim, o vosso pecado vos seguem. Vocês só sabem guardar o sábado, mas outros mandamentos vocês não guardam. Sabe por que vocês não conseguem guardar outros mandamentos? Porque vocês não têm o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor é no ministério do Espírito e não da letra. Ninguém recebeu o Espírito Santo na letra, senão Moisés. Ouviste? Ninguém. Claro, e Arão. Todos os outros estavam secos. Sequíssimos. Mas por quê? Sim. Assim como no ministério de João Batista. Ninguém recebeu o Espírito Santo. E ele, o povo falou isso. Se João Batista foi vindicado por Deus, aleluia, apresentou o Filho de Deus, todos que ele batizou, ninguém recebeu o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há salvação. O que vocês esperavam? Agora, aqueles que guardaram a lei foram salvos como? Pelo sacrifício de Jesus. Como? Estavam lá embaixo, no seio de Abraão. O único que não estava lá é Moisés. Estavam lá todos. Miriam estava lá, Arão estava lá, esperavam a vinda do Filho do Homem. Mas como assim? Sim, o paraíso estava lá, o chamado seio de Abraão está lá na parábola de Jesus Cristo, rico, pobre e Lázaro. E ele levou cativo o cativeiro, teve que libertá-los. Ouviste? Glória a Jesus. E por que Moisés não desceu lá? Isso é um mistério, Moisés é um mistério, que não posso falar. Como disse Paulo, em um tempo oportuno poderemos falar. Mas agora não, porque vos fizeste negligentes para entender. Aleluia. Não estou falando que você é negligente, estou a falar esses sabadistas que defendem o adventismo, o sabadismo. Não há salvação no sábado. Por isso você vê que as pessoas se esforçam a não fazer nada no sábado. Para além da violação que eu já falei, que é de cozinhar. Se esforçam, assentam. Uns até preferem perder o emprego. Se o patrão disser, se você não trabalhar, não salta fora. Perde o emprego. E eles pensam que estão a fazer a vontade de Deus. Não. Lembra-te que Jesus fala àqueles que trabalharam assiduamente e ele dizer que eu nunca vos conheci. Por causa dos pecados. Por isso vocês estão sempre em pecado. Vocês nunca se converteram. Vocês só sabem guardar o sábado. Mas vocês vivem no adultério, na fornicação. As jovens são prostitutas. Os jovens fazem sexo naturalmente. Mas estão lá nos grupos cantando, pastores violando as ovelhas, têm feitiço, são maçons, fazem pactos com o diabo para terem aparição, enganando as pessoas. Como vocês vão se converter se vocês não entraram no reino de Deus? Como? Por isso você vê todo o esforço que vocês fazem em vão.
E vocês pensam, bom, é preciso somente guardar o sábado. Quer dizer que só o sábado é que não, Deus não vai perdoar. O sábado é imperdoável. Adultério é perdoável. Sábado é imperdoável. Roubo é perdoável. Idolatria, feitiço é perdoável. Aí é? Se você guardar a lei de Moisés, você será obrigado a guardar toda a lei. Toda. O homem que essas coisas viver, praticar vai viver. Ai, amar a Deus não é lei, já não faz parte dessa lei aí. E vocês chegaram e vieram com palavra e disseram, ai, a lei cerimonial. Qual lei cerimonial? Tudo que é símbolo foi abolido por Cristo. Cristo aboliu a lição do Velho Testamento. As coisas da verdade que testificavam Jesus Cristo, não que simbolizavam, que testificavam Jesus, vieram para a graça. Mas as que simbolizavam as coisas da graça, desapareceram. Porque já vos falei outro dia. É a mesma coisa. Você não tem arca, por quê? Fazem arca. Vocês não são de Moisés? Fazem arca. Fazem arca, como fez Edir Macedo, e vocês estarão a guardar bem a lei. Fazem arca, fazem o sacrifício dos animais. Fazem o templo. Separem o santuário santíssimo. Ou o santo santíssimo. Fazem arca. Vê, por exemplo, a arca. Já falei outro dia. A arca foi o símbolo de Cristo. Por isso foi feita de madeira e... Não sei se chama muito betumada. Os brasileiros me perguntam, o que falas muito betumada? Está vendo? Pôr ouro em cima do quê? Pintar com ouro, pronto. Como se diz, mais ou menos algo dourado. É dourado, ok, dourado. Sim, meteram ouro em cima da madeira. Deus no meio do povo, no símbolo. Agora, se você trazer o símbolo da arca hoje, você está a negar a Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Se você está a dizer que Jesus ainda não veio, você guardar o sábado, estás a querer dizer, estamos à espera do Messias, o reino ainda não veio. A arca representava Cristo, sábado Cristo, os animais do sacrifício do pecado, Cristo. E os animais dos sacrifícios que não eram do pecado, chamados as ofertas pacíficas, sacrifícios pacíficos. O animal é você. Apresenteis a Deus vossos corpos como sacrifício, que é santo, puro e agradável a Deus. Então nossos corpos agora são esses animais que eram apresentados como sacrifício. Não para o pecado. Ofertas pelo pecado, sacrifício e holocausto pelo pecado, tu não rejeitaste, mas minhas orelhas furaste. Jesus Cristo estava a dizer, olha, o Pai já não quer mais alguém que sacrifique animal para ser perdoado. Ele preparou o meu corpo, furou as minhas orelhas. O homem das orelhas furadas é um escravo. Sim, aleluia. Em obediência, servir a Deus, e assim nós seremos salvos pelo sangue do homem da cruz. Nós seremos salvos pelo sacrifício do homem da cruz. Nós não seremos salvos por adorar o sábado. Vocês fizeram do sábado vosso Deus, como os católicos fizeram a Maria, a sua deusa. Vocês não adoram no sábado. Vocês adoram o sábado. O sábado é o vosso Deus. Por isso é a coisa fundamental, a base da vossa doutrina, sábado. E assim olharam para o sábado. Vocês excluem quem não está a guardar o sábado. Quem não guarda sábado entre vocês, lhe consideram como um anátema. Mas o prostituto e o adúltero não é anátema, não. Ouviste? Então, para terminar a minha mensagem, glória a Jesus. Você que é adventista que vai me ouvir, se você desprezar essas palavras, você desprezou a salvação. Eu não sou o Salvador, mas eu estou a pregar as palavras do Salvador. Está a ser enganado. Retira-te. Retirai-vos. Sai do meio dele, povo meu. Não toqueis nada no que é imundo. O sábado é imundo. Repousar no sábado é acumular os vossos pecados. É se fazer de maldito. Pois os que estão debaixo da lei estão amaldiçoados. Porque o ai levou o povo até Cristo. Veio Cristo, o ai tem que desaparecer. Porque o Pai já veio.
não precisa mais um pedagogo para ensinar o filho. O pai é responsável agora. Por isso a Bíblia diz que serão ensinados todos por Deus. Já veio Deus nos ensinar. Não precisamos mais de Moisés. Foi importante Moisés para aquela geração, para aquela dispensação. Foi importante porque ele conduziu eles à ponte. O pedagogo que lhes ensinou, lhes instruiu até o Salvador. E agora quem quiser voltar para essas regras fica amaldiçoado. Anátema, porque não vai guardar todo. Não vai. É transgressão. E na lei não há misericórdia. Dente por dente e olho por olho. Mas na graça, aleluia. Se você confessar os teus pecados e se arrepender dos teus pecados, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Que Deus vos abençoe. Sei que eu vou trazer como se fosse um vulcão aqueles que são os inimigos da cruz e vão dizer mais uma vez, mas é para o bem dos filhos de Deus. Quantos serão despertados? Quantos? Milhares e milhares e milhares e milhões sairão dessa cadeia. E eu profetizo isso agora. Uma palavra profética. Em nome daquele que me enviou. Vai haver um êxodo nessa cadeia. Libertação. Aleluia, dessa prisão. E as pessoas serão despertadas porque o pacto da Lena White seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Porque o pacto de Jesus é maior que todos os pactos. E eu reivindico o pacto de Jesus na cruz para quebrar essa aliança com a maçonaria. Seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Profecia. Vai haver um êxodo. Libertação. Para a liberdade dos filhos de Deus. Para esta cadeia. Para essa prisão. Não chamo ele de perpétua. Mas é uma prisão de alta segurança. Sim. Uma prisão forte. Que dificilmente as pessoas escapam. Mas o Senhor quebra agora os timões das cadeias, prisões. Sim, arrebentam as portas do inferno. Oh, e o povo que estava em trevas viu luz. Ouviu? Você está nas trevas. E os que habitam na região em sombra da morte verão luz. Muitos de vocês não vivem na terra. Vocês já estão no inferno por causa dos pecados. Vocês estão presos nas profundezas da terra. Vossos espíritos estão presos. Só as vossas almas estão aqui. Mas em nome de Jesus Cristo, o meu Deus liberta vocês dessa cadeia e seja rasgada, ou então rasgado esse véu nos vossos corações. Só vai ser rasgado quando vocês crerem. Mas eu estou a interceder para que isso venha acontecer. O meu Deus quebra essa maldição que vos segue, essa morte. E assim como se abriram os portões do Egito para os filhos de Israel saírem, a Páscoa, vai haver um êxodo, aleluia, uma marcha, vocês vão marchar na terra, em direção à terra prometida e não para baixo. Vocês estão indo para baixo, enquanto continuarem debaixo da lei, estão perdidos, estão indo para baixo. Mas se vocês se converterem a Cristo e deixarem o velho e tomarem um vinho novo, então o véu será rasgado e assim sereis chamados filhos de Deus. E Jesus será o vosso mestre e não Moisés. Você que está doente, eu levanto a minha mão para dizer, receba a cura agora. Em nome de Jesus. Receba a cura. Coronavírus, vai embora. Todo tipo de enfermidade e maldição. Maldição da lei, seja quebrada. Maldições herdadas, carregadas, adquiridas, familiares, sejam quebradas em nome de Jesus. Receba o livramento. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Glória a Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique na paz. Sexta-feira estaremos aqui outra vez para trazer mais uma matéria. Glória a Jesus Cristo. Polêmica para o mundo, mas bênção para os filhos de Deus. Amém? Tchau, estamos juntos. Deus abençoe.